Edição da puta que pariu do caralho. Vai. Caros amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor, edição de número 157. Aqui estamos para debater as coisas do Fluminense. Mais uma vez, com as presenças de Renato Ram, Rodrigo César Rhodes e Leonardo dos Prazeres, o ex-craque da Bomboneira, não é isso? Oh! Pois é, vamos começar comentando. O Fluminense acabou de vencer, conseguiu uma boa vitória sobre o Figueirense pelo placar de 2-1, estabelecendo-se no G4. Então, assim, sendo as considerações iniciais dele, Léo Prazeres. Então, É isso aí. É isso aí, o pênalti foi isso aí, então a gente vai falar daqui a pouco. É isso, tá bom. Com a palavra, Renato Ram. Saudações tricolores, um primeiro tempo morno, poucas oportunidades e um segundo tempo muito bom. Muito legal. E aí, agora a palavra de Rodrigo César, o Rhodes. Vitória importante, foi sofrida porque o Figueirense não se entregou, nem quando teve o jogador expulso, e a rodada, pela terceira vez, deu uma mãozinha amiga pra gente. Pois é, falando em rodada, agora o Léo Prazeres vai comentar. O Fluminense venceu o Figueirense pelo placar de 2-1 no Maracanã e o Rhodes disse que foi sofrido. Então, Léo, doeu? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. O que você gostou, o que você não gostou do time? O time ainda tem muito a evoluir. A gente vê que o time não está encaixado ainda, está faltando muita coisa para o time melhorar. Basta ver que contra o Inter, naquela derrota, o Fluminense, o goleiro do Inter, que é fraquíssimo, sequer trabalhou. Num jogo de 90 minutos, o goleiro do Inter não teve nenhum trabalho o jogo inteiro. Então, por mais que falem ter sido roubado, o Fluminense não merecia ter nem sequer empatado com o Inter porque não atacou. Cavalieri salvou de uma goleada. E contra o Figueirense não foi muito diferente, não. A gente criou, tirando os lances do gol, não teve muita oportunidade claríssima assim, de gol. Melhorou, mas tem muito a melhorar para um time que, se quiser brigar por título, vai ter que melhorar muito, porque o Corinthians e o Atlético estão voando. Então acho que tem que melhorar muito para pensar em título ainda. E o Corinthians, quando não voa no campo, tem sempre um voador ali auxiliando se precisar, né? Achei esse comentário muito ofensivo. Pênalti Corinthians. Pois é. Mas então me diga o seguinte, Rhodes, o problema do Fluminense se baseia exatamente em quê? A pegada do time mesmo ou o Anderson, que ainda não conseguiu se acostumar com os novos reforços e as posições que esses jogadores devem ocupar no campo? Claro que o Fluminense vinha de desfalques, principalmente na partida contra o Inter. Acho o seguinte, mesmo com os desfalques, o Anderson deu uma escorregada nas últimas rodadas. Mas agora parece que ele pegou o jeito de novo, né? O Scarpa, é importante dizer que o Scarpa não estava rendendo tão bem na lateral esquerda, mas nesse último jogo rendeu e muito. E eu acho que falta mais para o Fluminense agora é arredondar, é azeitar ali aquele relacionamento Ronaldinho, Fred, o Cícero mostrou mais vontade nesse jogo. Então assim, eu acho que à medida que o segundo turno for evoluindo, o time do Fluminense vai crescer bastante. Não sei se a gente vai se tornar um candidato real ao título. Tem potencial, mas tem potencial, né? Eu estou extremamente confiante para a Libertadores. Sua palhinha, Renato. É verdade, mas uma coisa, o Fluminense... Perdoem, o câmera tossiu, é assim mesmo, o nosso programa é desse jeito, padrão Narumbleger de qualidade. O Fluminense, desde o início do campeonato, a gente vem falando isso, o Fluminense não chuta de fora da área. É raríssimo. E tem bons chutadores, tem Jean, tem o Cícero agora, o Oswaldo chuta, o Edson chuta. O próprio nosso lateral direito, apesar dele chutar sempre mal, mas uma ali pode acertar, né? Então, um dos defeitos... Estou esperando desde o começo do ano, mas vamos lá! Sim, mas uma das coisas que eu acho que o Fluminense precisa treinar e fazer é chutar de fora da área, porque uma das coisas difíceis de entrar em defesas fechadas, como o Figueirense veio para empatar, se não dá para ir pela lateral, vamos chutar de fora da área. Tivemos várias oportunidades de chutar e aí dá mais um passe, mais o outro passe. E aí eu acho Sente falta do Rafael Sobis, né? Que chutava muito, era ele, né? Pois é. Mas... É claro que todo mundo ia cair na obviedade natural, até porque quando o Fred volta ao time, é claro que o ataque ganha uma importância, um peso muito maiores, até na marcação e tal. Então falar do Fred seria... Desculpa, eu também tuço assim como o nosso querido diretor. Eu também tossi, assim como o diretor também tosse. Não. Pois é. Então aconteceu o seguinte, o Fred, ele é natural imaginar que ele empreste muita qualidade, muito peso técnico ao ataque do Fluminense. Mas eu ficaria com 3 pilares dessa partida contra o Figueirense. Primeiro deles, o Marlon. Porque o Marlon, né, logo quando o Marlon fez o pênalti, já tinha gente querendo fazer o mundo chover canivete em cima do garoto,
quando ele saiu com toda a tranquilidade de um veterano do mundo, não, eu errei, eu cometi o pênalti, foi uma bobagem que eu fiz, ou seja, erros acontecem, ele é o melhor zagueiro que o Fluminense tem hoje, e depois isso não impediu ele de fazer uma ótima partida, segura, firme, foi uma bobagem que às vezes acontece no futebol, talvez tenha acontecido até o pênalti por reflexo, e o mais legal ainda, em tempos onde as pessoas fazem tudo para passar por cima das outras em termos de falta de ética, etc., o Marlon ter sido sincero, admitido o erro, eu achei um negócio sensacional. E um detalhe, cara, contra o Internacional, o lance do gol, o corte que ele... ia ser gol do Rafael Moura, o corte que ele deu foi coisa, mas assim, espetacular. Ele cortou na hora que ele ia finalizar, foi um corte, na hora que ele cortou, eu falei, cara, foi incrível o corte dele. O azar foi que a bola voltou pro jogador do Inter, que fez o quem fez o gol do Inter, nem lembro, enfim. Que aí bateu no Cavaleiro e entrou, mas o corte dele, o Vitinho, o corte que ele deu... Era pra ser gol ali. Mas qualquer outro zagueiro seria gol. Deixa eu só falar assim, um lance do pênalti. Deixa eu só terminar. Eu ia falar de 3 pilares. Um dos pilares que eu falei foi o Marlon. O outro jogador que eu ia também destacar, naturalmente, era o Cícero. Porque, assim, o Cícero veio... O Cícero demorou muito a se encaixar no Fluminense quando ele foi contratado originalmente. Depois fez uma campanha fantástica, saiu do Fluminense. Todos esperavam que um dia ele voltasse. Ele demorou muito para voltar. Inclusive ele tentou muito e era sempre barrado. Quando ele voltou, logo aconteceram problemas e ele, numa época, inclusive fazendo gols, participando do ataque do Fluminense, acabou saindo. Agora a volta, que eu espero para que seja essa a reconciliação definitiva dele com o Fluminense. Pelo menos assim, qualidade técnica, presença diária, combatividade ele tem. Tudo é questão de se acertar. E por fim, o Gustavo Scarpa, né? Porque é um garoto que joga com a felicidade, com a tranquilidade, com a humildade. As pessoas até esquecem que ele não é jogador daquela função, tá ali improvisado, tá cobrindo por ser canhoto. Muita tranquilidade. Entendeu? Com toda a tranquilidade do mundo, parece um veterano e é super simpático, assim. Você vê que o garoto tem prazer de jogar no clube, né? Por exemplo, a liga que o Scarpa teve de identificação, o Gerson infelizmente não apresentou nos profissionais, como a gente esperava. Bom, você ia falar... Não, eu ia falar que o Marlon ele vai ser indicado, pela sinceridade dele, ele vai ser indicado ao prêmio da FIFA, o prêmio Fair Play. E eu gostaria de enaltecer também o nosso outro zagueiro, o Gum. Eu acho que ele fez a melhor partida dele dos últimos tempos. Talvez o susto de ter ido parar no banco de reserva, né? E também, claro, tem a qualidade do Marlon ali do lado, gera uma certa confiança maior. O Gum foi muito bem. Olha, o Marlon é um zagueiro que eu não vejo jogar desde a época de Thiago Silva. Ele tem muita qualidade. Também dizer que a entrada do Wellington Paulista lá... Muito bom, muito bom. Era ter entrado bem. Foi uma substituição por contusão. Que o Oswaldo sentiu. E contra o Inter, eu acho inclusive que ele foi melhor em campo, porque ele entra correndo muito. Entrou muito bem, jogando pela lateral. Corre muito. Ele pode não ser tecnicamente bom, mas todos os jogos que eu vi dele, ele corre uma barbaridade. Ele se dedica muito ao time. Mas ele foi fundamental no jogo de ontem. Foi. O cruzamento perfeito, maravilhoso. Vou falar uma coisa, talvez o ataque do próximo jogo do Fluminense, eu apostaria num trio. Fred, Wellington Paulista e Marco Júnior. Rapaz, vai ser um negócio pra capar. Bom, no segundo bloco a gente ainda vai falar mais, que o Fluminense joga já nesse meio de semana contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Jogo muito importante, porque a decisão vai ser lá no Pará, com uma pressão, com o estádio lotado, mas enfim. Bom, considerações. Vocês acham o quê? O Fluminense ficou no G4 por sorte, pela combinação dos resultados, ou o Fluminense efetivamente vai conseguir sustentar essa posição? Rapidamente pra gente fechar o bloco. Renato? Eu acho que sustenta e vai brigar pelos um dos 4 lugares desse segundo. Sustenta bonito. Léo Prazeres? Eu acho que tem tudo para se manter se acertar o time aí. Vamos ver, acho que pode dar liga. Você acha que dá na Arambleiga? Dá. Esse trio aí, Fred, Ronaldinho e Cícero, o bom como foi o jogo contra o Figueirense. Quando o Ronaldinho não vai bem, tem o Cícero para resolver e resolveu. E assim pode ser vice-versa com os dois jogando ali no meio campo. São 2 jogadores de altíssimo nível. Da Liga, Rodson? Eu acho que sim, como eu disse, estou confiante pra caramba no G4, mas se o Fluminense for inteligente, souber jogar fora de casa, principalmente contra os pequenos, que é o primeiro jogo próximo do Joinville, pode ser que de repente a gente consiga um espaço para dar o bote lá nos primeirinhos. É isso. Então, em ritmo de bote, daqui a pouco volta o segundo bloco do Panorama Tricolor, sempre com uma substituição completamente inesperada, porque a gente resolve no intervalo.
Daqui a pouco a gente retorna e já foi cortado. Fala. Já que tô pedindo aqui a substituição, antes de ir embora, eu queria mandar um abração pro Gabriel Pérez, que fiz uma resenha sobre o Fluminense com ele sábado nas Laranjeiras, que foi sensacional. Os clubes em geral, os jogadores não gostam de sair. Aqui o jogador anuncia a sua saída. Então, Rodrigo César Rodas está de chinelo, vai ser poupado pro segundo tempo. Se tudo correr bem, vem aí Lúcio Bairral com suas histórias de Volta Redonda. Daqui a pouco a gente retorna.